Estamos aqui com a diretoria fundadora da BRF. Lucila Largura. Boa noite. Bem-vinda. Obrigada. Tovar. Boa noite. Grande Tovar. E nosso querido Luciano Artioli. Olá. O objetivo é explicar um pouquinho como que surgiu a ideia dessa academia e o porquê, e chegamos todos os caminhos e chegamos até hoje. Tovar, fale para nós como que foi esse bate-papo. Foi uma ideia, né? Em 2018, quando nos encontramos, você tinha a primeira especialização do Brasil em harmonização. Eu logo depois montei, Lucila montou, né? E a gente estava com aquela intenção de valorizar essa formação mais ampla, mais efetiva, com mais tempo para as pessoas se formarem. E aí procurei você com essa ideia e você está transformando isso junto com todos, né, numa realidade agora. Fico muito feliz com isso. Bem, você sabe como foi a ideia da especialidade? Foi uma época que eu trabalhava na Ipsen e eu tinha o meu supervisor, que era o Cláudio Périx, um neuro fantástico. Não sei se chegaram a conhecer o Cláudio Périx da Ipsen. E nós começamos com os cursos e no Brasil estava tendo muita intercorrência por subdose. O pessoal não sabia usar direito a toxina. Daí o Cláudio chegou em mim e falou assim: Ziroldo, resolva esse problema, senão a Ipsen não vai vender mais para dentistas. Porque o índice de reclamação está tão alto, eles não vão bloquear. E eu fazia toda a parte de farmacovigilância, todo o feedback com os consumidores. E no telefone, estava no telefone, ligando para o pessoal e tal. E daí você fez curso com quem? Porque eu não lembro de você. Ah, eu fiz curso com fulano. E um papel na minha frente, uma caneta, e eu escrevi fulano. Ligava para o outro, você fez curso com quem? Ah, com Beltrano. E fui fazendo, colocando os nomes de quem esse pessoal que reclamava do produto. E fui criando uma lista que depois eu chamei de blacklist. Eu tenho essa lista até hoje, um dia eu solto. Os piores profissionais que ensinavam toxina no Brasil. 2011, 2012, cara. E assim, porque eu era cobrado para poder resolver o problema de intercorrência. Você tinha uma estatística dos problemas, da daí origem sobrava dele. tudo para mim. Eu falei, pô, tá dando muito trabalho. Daí eu tinha essa blacklist, e daí eu cheguei no Cláudio e falei assim: Cláudio, ó, você fala que eu que sou o culpado, mas está aqui o culpado. Daí o Cláudio chamou esses profissionais e fez um treinamento para poder melhorar a educação e para eles pararem de reproduzir a coisa errada. E para chegar nesse ponto de eliminar a intercorrência, porque antes o curso era de 2 dias, 3 dias, algo assim bem tranquilo. A gente tentou em formas de curso. Ah, vamos fazer em 2 módulos. Faz um hoje, daí o aluno volta com 15 dias. Mas só um parênteses aí, te interrompendo, mas acho que vale registrar que naquela época a maior parte de intercorrências vinha dos médicos. Porque os dentistas faziam os cursos de 2 ou 3 dias, mas os médicos aprendiam a usar com o propagandista dos laboratórios na sua clínica. Então é só registrar mesmo, porque a coisa vai mudando. Os mais novos não lembram disso. Então é óbvio que tinham dentistas melhores formados, mais aptos, outros menos. Mas infindavelmente o maior número de intercorrência estava na medicina. Criei a blacklist. Entreguei isso pro diretor médico que resolveu o problema. E daí no intuito de tentar resolver, a gente foi modulando os cursos. Ah, faz hoje, daqui 15 dias, para ver o que está acontecendo. Ah, daí montei um curso assim, mas daí com 15 dias, no segundo módulo, não aparecia ninguém. Pô, não dá certo. Não tem como. Ah, vamos criar uma residência, que teve uma época que teve muita residência. Só que o título de residência, ele não era reconhecido, não tem valor legal. Ah, então vamos montar uma especialidade. Mas não tem conteúdo para 12 meses, 360 horas, que é o padrão, né? Ah, mas vamos criar. E daí foi a ideia da especialidade, foi decorrente dos efeitos adversos. Olha que legal, né? Porque, buscar seriedade. E falando Sim. em seriedade, daí veio a ideia de criar uma academia, um grupo de profissionais, de professores, de docentes
que já atuavam na especialidade para tornar a coisa mais séria ainda. Mais séria A ainda. minha ideia de especialidade começou um pouquinho antes também, mas assim, um dia num café, esperando um voo no aeroporto de Porto Alegre, eu coloquei no papel o que eu imaginava que o dentista deveria fazer em estética facial. E ali eu escrevi as disciplinas, todas que hoje existem num curso de especialização, eu escrevi naquele papel. E ainda pensei assim, nossa, eu devo estar maluca. Dentista fazendo peeling, tratando pele. Eu acho que isso não vai acontecer. Mas eu escrevi e guardei o papel. E aconteceu, né? Mas é lógico, estava muito desorganizado. Normal. E cursos muito curtos que não tinham nenhuma capacidade de formar, né? E aí sim veio a ideia da especialidade formal. Eu não digo desorganizado as ideias, porque é muito difícil você criar algo. Quando você tem que criar, até você lapidar essa ideia é difícil. Agora é muito fácil copiar, né? Você, eu estou fazendo tal coisa. Bom, faz assim, você vai lá e coloca, faz uma inserção de uma melhora e você trabalha em cima disso. Agora, você começar do zero, sem nada, fazer isso, é difícil. Não, então, eu não vejo difícil. que é desorganizado. Eu vejo porque as ideias que você teve, Sim. você já notou e vamos trabalhar em cima disso. Né? E era muito novo, né? Na odontologia era tudo muito novo. E também foi difícil criar uma especialidade que não existia. Foi difícil, mas conseguimos. Conseguimos e foi tão oportuno que quando houve aquele problema daquela juíza do norte do país que nos proibiu durante muito tempo de praticar, a defesa da nossa profissão foi feita em cima da qualidade de formação de especialistas que nós estávamos fazendo já, entende? Grandes professores davam cursos rápidos, não é falando que só a qualidade só estava conosco, mas eu me lembro bem que nas entrevistas, nas discussões, falava-se sobre essa qualidade desse especializando, desse dentista que tinha uma formação de longo prazo e aí saía com uma formação realmente boa. Me perdoe te interromper. Eu acho que é toda uma questão de evolução. Eu não vejo que a criação da especialidade foi difícil. Eu acho que foi na hora certa. Porque, como qualquer processo na vida, como qualquer coisa que nasce, cresce, evolui, tem que maturar. Nós vivemos situações desde o início tristes, imaturidade até emblemática no Conselho Federal de Odontologia, que de forma precipitada e absolutamente irresponsável. Resolução 112 de 2011. 2011. Algo que é para se esquecer. Estou lembrando, mas assim, imaturo. Não é que o conselho sabia o que fazia, ele não sabia. Ele sabia o que ele queria, que era buscar a seriedade, a segurança dos profissionais que praticavam, dos pacientes, mas o fez por meios completamente errados, equivocados. E o próprio conselho, anos depois, reconhece, né? Consolidou esse conhecimento, evoluiu, maturou. E nessa sequência de evolução e maturação, e normalmente as coisas que evoluem e maturam sempre ficam melhores, vem, obviamente, a questão da especialidade coroando esse processo de evolução e eu diria uma evolução não só pessoal, como institucional. Citei o Conselho Federal, numa época imaturo, noutra época maduro, certo? Como qualquer processo, sob esse tema, particularmente dizendo, e as organizações, né? Primeiro algumas associações, entidades, alguns o qual mais você afoito. Liderou. Nós, né? Cada um tentando fazer a nossa parte. O melhor possível. Exato, isolado e coletivamente, Sim. Agrupando o que pudesse das pessoas que a gente acreditava que eram sérias, tinham potencial e buscavam essa evolução natural. Brigando contra os que queriam, eu diria, sustentar os atos irresponsáveis que tiveram, ou ainda não queriam que evoluísse,
por razões das mais malucas possíveis, né? Que fazem parte até da natureza humana, né? Porque Mercantil, né? o mercantil foi o que predominou, mas o ser humano, por natureza, ele é acomodado. Aquilo que ele conhece é seguro, o que ele não conhece não é. Zona de conforto. Aí uma grande quantidade de pessoas e instituições tendem a achar que aquilo que ele não conhece não é bom ou vai ter problema. E talvez E aí- perder o poder, né? Sim, e aí surgem alguns deles aqui agora, né? Inclusive que resolvem enfrentar esse sistema e mostrar que dá para mudar para melhor, que dá para evoluir. E aí mesmo na questão econômica, acho que todos ganharam com isso. Foi uma área da ciência que evoluiu demais, consolidou-se, ofereceu à população aquilo que ela queria e buscava e ampliou acesso, melhorou qualitativamente de forma fantástica, porque o dentista tem esse potencial, a vocação, né, de quem busca um curso de odontologia desde o primeiro dia da graduação já é atingida com isso. E aí a academia reunindo aí realmente já um nível acima, porque não é aquele que pratica, aquele que estudou o máximo, mas aquele que já tem a titulação de especialista, ou congregar os especialistas para dar um passo além de tudo isso, nos coloca mais perto de um nível ainda mais maduro, ainda mais consolidado. Um exemplo aí para os jovens que vêm com outras áreas que possam surgir. E o que foi dito de como nasceu um curso, como nasceu outro, colocar a ideia no papel, ou simplesmente ir fazendo. Precisa ter coragem, manter os princípios e seguir em frente, né? E chegamos. Como você fez chegamos. hoje, falando aqui, estou de frente para o Ziroldo aqui, com o primeiro congresso que estamos aqui visitando, não digo surpresos no sentido de que não sabíamos o que ia encontrar, mas eu digo satisfeitos e bastante com a casa cheia, extremamente bem organizada, algo de parabéns aí que a odontologia merece, e os parabéns aí para você que resolveu pilotar isso. Obrigado. Estou pilotando sem, às vezes no início sem direção, né? Não. Mas vamos lá. Não, você tá... Mas todo o início aí surgiu dessa ideia do Tovar, depois fomos agregando, né? Lucila, o Luciano, e fizemos o lançamento da academia, né, em 2020, né? Um pouco antes, antecedendo a pandemia. Aí veio a pandemia, tudo mudou, né? E a gente estava esperando uma data para fazer o relançamento da academia, e surgiu a ideia do congresso, desse evento científico, porque o slogan é de especialista para especialista. Então a gente está com esse evento maravilhoso, e nada melhor que vocês que contribuíram, serão homenageados hoje, né? Obrigada. Olha só, por tudo que vocês contribuíram para o sucesso, para a evolução da ciência. Não sou eu, não é a academia, e sim são pessoas como vocês que as profissões merecem. Pessoas sérias, dedicadas. Como nós, né? Você está como se nós. excluindo do grupo que você faz Não, mas é parte. quando a gente fala. Eu né, sei, vocês tá querendo ser mais emocionam, elegante. né? O grupo que você está liderando, na verdade. Mas que bom, que Que bom. legal. Que bom. Feliz Muito bom. aqui. Lucila, me conta tudo. Conta tudo. Eu estava olhando aqui esse momento, né? Nós 3 homens e uma mulher, e você acredita que faz pouco tempo que eu descobri que eu fui a primeira dentista mulher brasileira a usar toxina botulínica? Olha, A usar na sua face ou, Uso ou ensinar para próprio. seus pacientes? a maldade, olha a maldade. Né? Não, esclarecer, porque Deixar Não, eu claro. comecei a usar em mim recentemente, faz acho que uns 2 meses. Tudo isso é natural. Eu nasci assim. É de mamãe. Mamãe, claro. Mamãe, sei. Não, Mas a que aplicar, legal, que sim. legal. Primeiro, quem me contou foi a Iqbal, da Dermadrim. Ela me disse que eu fui o primeiro CRO, nem feminino, primeiro CRO. E aí eu fui atrás das outras empresas, da Ipsen e da Prosigni. E eu realmente fui a primeira dentista mulher a usar, aplicar, né? Comprar, enfim. Fazendo história, né? Isso é legal. Pela coragem, pelo entusiasmo, né? Fazendo história.
Eu acho que aqui, de nós 4, o último que entrou na harmonização fui eu. Eu Será? conheci a harmonização em 2016 já. A gente nota isso olhando para você. Assim. Mas eu acho muito legal isso, porque nesse período todo que começamos a desenvolver, né, a minha especialização no caso, eu ia conhecendo pessoas que eu não tinha informação sobre elas antes e que elas tinham um caminho muito legal dentro da área. E isso até hoje, às vezes eu me surpreendo. Essa informação é ótima. Você eu já conhecia há muito mais tempo, mas não sabia dela. Nem eu Nem sabia. você sabia. Né? Coisa legal. Mas é muito legal que às vezes você pega pessoas que tiveram uma importância muito assim, marcante e que às vezes a gente ainda não conhece e talvez seja até legal depois a gente buscar fazer alguma coisa nesse sentido de Sim. reconhecer o trabalho que algumas pessoas fizeram pela área. Verdade. Muito legal. Os registros históricos, né? Registro histórico. A gente vai ficando velho e começa a registrar a história. O primeiro evento científico foi aquele congresso José Mondelli, né? Congresso Da de... ABEL, Academia ABEL. Brasileira de Estética Orofacial, Isso. isso, homenageando José Mondelli Isso mesmo. em São Paulo. Aquele foi o primeiro evento. Ali foi o primeiro evento da odontologia. Da né? odontologia. Isso. Da odontologia. Numa época pré-briga, mas briga Não, com já elegância tava traz proibido, manutenção. Estava proibido. Na verdade, quando Estava, porque foi 30 de novembro de 2012 e a proibição foi em setembro de 2012. muito bem lembrado. Foi uma proibição ilegal que a gente não aceitou, Isso mesmo. embora tenha sido determinada pelo Conselho Federal de Odontologia Vou à corrigir. época. Resolução 112/2011. 2011. Isso. 2011. 2011. Isso. 112/2011. E o congresso foi em novembro de 2011. E literalmente nós batizamos a academia e o congresso num contraponto à ilegal proibição que o Conselho fez. Como a Constituição brasileira é muito clara, né? Ninguém é obrigado a seguir proibições ou restrições que contrariem os direitos consagrados, individuais ou coletivos, e o CFO errou, e tanto errou que depois corrigiu, e acho que aqueles atores à época também perceberam o dissabor que causaram, mas a gente fez aquele congresso para se contrapor efetivamente e mostrar, não senhor, o espaço existe, merece, deve ser ocupado com responsabilidade. E a partir de lá foram vários, o CIOSP, né? Lembro quando nós começamos 2015. no CIOSP, primeiro eu lembro que eu dei uma palestra no CIOSP, no ano seguinte um curso, depois comecei a montar os módulos de estética orofacial no CIOSP. E aí nos módulos de estética orofacial eram salas para todos os dias de evento com a estética orofacial. E foi um grande precursor também, né? Porque com a pujança do que é um dos maiores congressos de odontologia do mundo, disparadamente o maior congresso de odontologia do Brasil, e muito respeitado, você criar, como foi, acho que já no terceiro ano, se eu não me engano, o módulo de estética orofacial dentro do CIOSP, ajudou seguramente a consolidar Sem isso. a menor dúvida. Evolução, né? Hoje, se a harmonização não ocupa a maior parte, o CIOSP está entre as primeiras. Porque se você olhar os estandes, as empresas de harmonização que trabalham diretamente, ocupam uma gama gigantesca dentro do cenário. Daí se vê o quão bem essa especialidade, essa área de atuação fez para a odontologia e para a população. Porque se tem tanta demanda de profissionais assim, buscando conhecimentos para aprofundar, é porque obviamente traz resultado e tem cobrança disso dos seus amigos, familiares e pacientes, mesmo dos mais novos, né? Então, e a gente não pode esquecer também a importância da odontologia para as outras áreas da saúde, que realmente a odontologia abriu as portas, né? Literalmente. Literalmente. Né? Nós tínhamos uma condição mais vantajosa, né? Que fique claro. A aptidão do cirurgião dentista para usar os instrumentos necessários para as técnicas principais, a lei do exercício profissional da odontologia, que deixa a odontologia não susceptível à lei do ato médico. Algumas outras profissões tinham apenas resoluções, né? Exato.
Algumas outras profissões não tinham lei federal respaldando o exercício profissional. E aí, por questões mercadológicas, isso se acentuou muito numa dada época. Felizmente, já bem mais tranquila hoje em dia. Ainda bem, né? E isso que você falou, eu me lembro bem no começo, quando os pacientes registravam para a gente. Não, fazer com vocês é diferente, vocês são muito mais delicados, você tem um approach muito diferente na hora de aplicar, coisa e tal. E eu acho que essa nossa aptidão ajudou a melhorar os colegas médicos também, que tiveram que correr atrás disso para poder se colocar no mercado conosco, porque o dentista tem essa habilidade realmente, tem um treinamento muito forte para a mão e para delicadeza. Né? E culturalmente o dentista eu diria, um obcecado pelos mínimos detalhes. Perfeccionista. Extremo. O dentista, enquanto Obsessivo. ele acha que pode melhorar alguma coisinha, ele não para. Não para. E essa não é uma característica da maioria das outras profissões, não querendo pôr como de sabor, mas é uma característica. O profissional faz, ficou bom, tá bom. O dentista não aceita. Não, ficou bom, não tá bom. Tem que ficar perfeito. Fracassar, então, é inaceitável. Exatamente. E isso contribui muito, né? Numa área como essa, para que o profissional se destaque entre os melhores, seguramente. Além da visão estética que o dentista tem, porque o sorriso talvez seja uma das principais características da face, e também a empatia, a proximidade com os pacientes, que o dentista sempre foi muito próximo de seus pacientes, né? Pela confiança depositada no profissional. Mas, como a gente sempre falou, né? Tem que fazer tudo isso com responsabilidade. Seriedade e responsabilidade. E a responsabilidade transcende o pessoal, as associações, e ela vai para o reflexo da categoria profissional, da classe odontológica mesmo. E nesse aspecto, a academia, reunindo aí de especialista para especialistas, é uma coroação extremamente positiva, consolidando ou mostrando um marco mesmo daquilo que foi para aventureiros, depois para os ousados, depois efetivamente para os vitoriosos, né, dentro disso, e agora já massificado como deveria ser, mas liderada aí por iniciativas que buscam priorizar, sem dúvida nenhuma, a qualidade como tem que ser para deixar a odontologia cada vez bem mais, eu diria, posicionada de uma forma melhor, mais consolidada aí no reduto profissional, comparado às outras profissões mesmo, com o destaque que o dentista merece, né? A odontologia teve várias ondas, né? Teve implante, depois ortodontia. Não, ao contrário, né? Orto primeiro, depois implante. Tudo é novo. Mas eu lembro disso que eu falava nos cursos, sabia? É que me contaram. Então, não, mas eu fiz essa observação que eu falava nos cursos. Quando a odontologia começou a ter um excesso de profissionais no mercado e uma competição bastante desagradável por preço e etc., a ortodontia ainda conseguiu se manter com uma remuneração digna para os seus profissionais. Mas bastaram alguns poucos anos, passavam a dar aparelho ortodôntico como brinde em compra de mercado. Um negócio absurdo. E aí veio a implantodontia que resgatou isso na odontologia, né? Ela melhorou muito o mercado. E aí viemos nós, né? Com uma onda que ainda dura, uma exatamente. Onda do deixando que os jovens como você continuem surfando por um bom tempo. Que coisa legal. E deu um glamour na odontologia, né? Até a forma dos profissionais, dos pacientes, um status diferente, né? Como que vocês analisam isso? Bom, eu sou bem suspeita para falar, né? Como mulher. E a primeira a usar a toxina, né? Não, a usar. Suas palavras. Mas assim, é muito gratificante como profissional também, né? Porque trabalhar com estética e o resultado do paciente é muito gratificante. Então, esse viés também a gente tem que olhar, né, como profissional. E todo dia é uma história diferente com um paciente que resgata a sua autoestima. E isso tem um impacto absurdo no cotidiano, na vida, nas relações, até de trabalho dessa pessoa.
Então, e a gente é mulher, eu, né, como mulher, a gente gosta do que é bonito, a gente gosta de moda, de beleza, de maquiagem, de estética. Então, nossa, tem tudo a ver. E para mim, como profissional, já fazia ortodontia, que sempre teve também essa pegada estética, né? Mas ficou mais gostoso. Resumindo, Mais leve. a odontologia ficou ainda mais deliciosa. Eu gostava muito da ortodontia, sempre amei a ortodontia pela pegada estética também, né? Mas realmente a ROF é muito gostoso. Isso mudou bastante. E acho que muitos profissionais sentiram isso. O Luciano tocou no assunto que eu me atentei há pouco tempo atrás, que é realmente, né, o dentista tem essa busca pela perfeição. E eu estava uma vez conversando com colegas médicos e eles falando sobre próteses que se usa no corpo. E um deles me falou uma coisa que eu nunca tinha me atentado. Ele falou: olha, vocês têm a melhor prótese da medicina toda. Porque as nossas próteses, às vezes, são estéticas, mas não são funcionais. Às vezes, elas são funcionais, mas não têm tanta estética. A prótese odontológica, ela tem funcionalidade basicamente total e a estética também, quando é bem feita. E aí essa visão estética veio para a harmonização, veio para a finalização de casos, entende? Não é somente uma intervenção pela estética. Às vezes você pega um paciente que tem uma questão funcional que você trata e aí gera um acabamento estético que a harmonização vai ajudar muito para finalizar o caso. Sim, Na minha vida foi assim. A harmonização entrou. Na época a gente não tinha esse nome, né? Mas a estética facial, os preenchedores, para finalização dos casos ortodônticos, né? Os paciente padrão 2, paciente padrão 3. Quando eu vi isso, eu falei, nossa, isso é para mim. Isso Na foi verdade, feito para mim. Na verdade, eu vou fazer uma pseudo-correção. Diga. O termo harmonização já existia para você. Porque eu lembro quando eu integrei a comissão no CROSP, no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, que enviou um documento ao Conselho Federal já propondo oficialmente a criação da especialidade, nós retiramos o termo harmonização facial do que havia já nos registros do Conselho Federal de Odontologia nas atribuições das especialidades. E na ortodontia, uma das atribuições do profissional de ortodontia era a harmonização facial do paciente. A gente usou isso, quando inclusive. Nós, exatamente, vimos essa expressão nas atribuições já descritas pelo próprio Conselho Federal de Odontologia, naquela época, ao especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. É isso mesmo. Nós exportamos já desse documento para um documento do CROSP que foi formalmente enviado ao Conselho Federal de Odontologia. E, felizmente, esse termo que nasceu com a ortodontia... É verdade. Estava tendo uma aula... como especialidade específica da odontologia de harmonização Eu assisti facial. uma aula sua lá na BCD, na PCD, que estava escrito, inclusive, isso. Exatamente. Eu não sei se vocês sabem que o termo harmonização facial e harmonização orofacial é patente. Não sabia. Patente registrado em 2014. Olha. É tua? É tua? Hã? É sua? É? Olha só. É Vou patente. ficar pobre pagando royalties para esse rapaz. É patente. Harmonização facial e harmonização orofacial é patente. E harmonização estética facial. Eu criei umas 10 patentes em 2014. Olha isso. É patente. Vocês estão me devendo royalties. Pois é, agora. Olha, eu vou... Não, eu vou brigar com isso, porque desde 2000 não sei quanto tava já a orofacial no... Não estava orofacial. Eu acho que lá estava a harmonização facial nas atribuições da ortodontia. Verdade. E 2011 ou 12, isso foi para o documento do CRO com a minha assinatura, CFO. Não, minha assinatura. Mas isso não vai te eliminar. Não, vai dar um desconto. Vai dar um desconto, porque a gente vai ter que chegar numa Vamos ter que negociar. Tem que negociar agora. Então vocês sabem que vocês estão entrando para a história. Já entraram para a história, né? Nada melhor que esse podcast, esse vídeo, para coroar tudo isso e coisas que vocês vão mostrar. Deixar um legado
de como fazer acontecer no Brasil, na área da saúde, na profissão, e que tenha muitas pessoas seguindo o caminho de vocês, os nossos caminhos, para essa trajetória tão linda e tão bacana, fantástica que é. É isso aí, para os jovens que não aceitem o não, como nós recebemos e não aceitamos. E estamos aqui hoje porque recusamos o não. Sabíamos que era o certo a ser feito, fizemos com Da maneira responsabilidade e aí chegamos aqui. Então, quando estiverem certos e Acreditem. confiantes para fazer o certo, para fazer o bem, sigam em frente e vençam os obstáculos que podem surgir na sua frente, né? Aliás, podem não, surgirão. Surgirão, Com certo? certeza. Isso é invariável. E não aceite as derrotas como fracassos. Sigam em frente mesmo e deem a volta por cima, valorizando ainda mais a vitória. Perfeito. É isso, um momento muito importante. Quando for assistir esse vídeo, lembra dessas caras. Eu sempre lembro deles. Harmonização aqui é natural, é de mamãe, não tem nada. Tá? Uns grandes desbravadores por tudo que está acontecendo, não só no Brasil, como no mundo. Tá bom? Senhores, senhora, parabéns por tudo que vocês fizeram. Parabéns para você. Parabéns. Parabéns, presidente. Parabéns. Parabéns a todos. Sucesso. Para Sucesso. todos. A todos. Obrigada. Vamos lá? Vamos lá que tem abertura.